O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem? Pessoal, fico muito feliz aí de mais um convite do Cresce São Paulo. Agradecer toda a diretoria do Cresce, em especial aqui ao vice-presidente, né, do Cresce. Agradecer também o Viana, essa parceria que nós temos aí. Eu acho que eu já dou palestras no Cresce já faz mais de 12, 13 anos, se não me engano. Então é um trabalho que eu faço com muito carinho, muita dedicação, e sempre que eu puder fazer, continuarei. Tenho meu pai também, que tem imobiliária, eu estou com vocês aí. Então, com certeza, estou aqui representando também ele nesse papel dos corretores. Bom, e hoje eu quero trazer assim, mais um bate-papo, uma apresentação breve do que é, talvez eu esteja aqui na frente, do que seria essa inteligência artificial. O tema eu sugeri exatamente estratégias e ferramentas. Então, todos vocês que estão aqui, com certeza, já utilizam inteligência artificial, alguns apps, alguns portais que utilizam inteligência artificial. Então, basicamente, diante de todas essas experiências que eu tenho na área corporativa, eu detectei algumas questões e desafios. Né? Então, o nosso delegado aqui comentou exatamente o que o mundo está investindo, principalmente nos Estados Unidos, sem falar na China, Coreia, Europa, né? Então, assim, já estão há um bom tempo. A China é uma questão absurda em termos de inovação tecnológica também, mas temos aí um grande desafio. Então, mais do que vir aqui falar em bit byte, né, tecnicamente é o que a gente fala, o que é inteligência artificial, qual que é a composição, ficar falando difícil com termos em inglês, na verdade isso eu acredito que vocês até nem precisam saber profundamente como a internet, uma inteligência artificial funciona. Mas na verdade nós precisamos entender por que vocês vão utilizar a inteligência artificial. Tá? Então é essa pergunta que eu sempre faço. E hoje, a minha frente profissional está focada nisso. Para quem não me conhece, hoje eu resumi todos os produtos e serviços na Cogni Group. Cogni por quê? Chama de Cogni é uma abreviação de cognitivo. Então eu sempre acreditei que todos os processos de negócio são cognitivos, eles precisam ter um certo aprendizado, e a Cogni surgiu exatamente neste conceito. Então temos um primeiro pilar, que é uma consultoria, onde nós oferecemos serviços e profissionais capacitados. Tá? Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. São pessoas especialistas de implementação de projetos de inovação, tecnologia, gestão e compliance. Então, é isso que eu trabalho. Por quê? Todos vocês, mesmo autônomos ou imobiliárias, ou PJ, empresa, vocês têm aí esse desafio de implementar a inteligência artificial. Então, conversando com alguns colegas, eu vi que já tem alguns que já utilizam já há um bom tempo e utilizam algumas ferramentas, outros pretendem. Então, basicamente, essa consultoria ajuda essas empresas a entenderem o que é inovar. Aí eu vou colocar no caso de vocês. O que é inovar no segmento imobiliário? Então, inovar tem mais a ver do que, poxa, o que você quer ser no setor imobiliário da sua região? Parceria, eu vi os colegas falando, parceria é um ponto sempre importante em toda e qualquer inovação, oportunidade. Eu vejo que temos aqui um pessoal bem maduro, né, na verdade, já bem experiente, então pessoas aqui, quando eu nem nascia, já vendiam, né? Então, com certeza conhecem todas as estratégias de vendas e vocês sabem que a profissão que ainda a inteligência artificial não supera. Não supera o vendedor. A inteligência artificial ela vai fazer hoje o que um vendedor determinar que ela faça. Então, a criatividade, a inovação, aquele que a gente chama de despertar, na verdade, ainda quem tem essa capacidade de criatividade é o ser humano. A inteligência
artificial ela não tem nada de extremamente inteligente. Ela tem de prática. E aí eu vou mostrar quais são os tipos de inteligência artificial. Então, na consultoria, a gente senta com os profissionais, com as empresas, colaboradores, para mudar a cabeça de vocês com relação à visão de algumas coisas e como vocês podem utilizar a inteligência artificial. Aí, eu adquiri esse conhecimento justamente porque eu tenho uma empresa de tecnologia, nós desenvolvemos um software para automatizar alguns serviços da própria consultoria. E, diante de tudo isso, a gente sempre precisou o quê? Doutrinar o mercado, passar quais eram os conceitos, quais eram as oportunidades, os desafios, e depois a gente montou aí a Cogna Academy, que tem um projeto Mentor, que é foco em treinamentos online e mentorias. Então, hoje eu tenho trazer alguns insights e algumas experiências que nós tivemos que eu acredito que sejam importantes para que vocês tenham essa visão diferenciada. Né? Eu vou perguntar depois para alguns aqui qual que é o objetivo, por que vocês vieram hoje. Logicamente, network, estar junto com colegas é muito importante também, mas também eu quero saber o que cada um tem um projeto individual para que a gente possa melhorar junto com vocês. Tá? Então, para nós começarmos aqui, eu só queria fazer uma diferenciação do que é a inteligência artificial. Tá? Então, nós temos 3 tipos. Todos já ouviram falar em quais são os tipos de inteligência artificial? Alguém? Se tiver alguém que conheça, alguém pode levantar e falar. Então, basicamente, vamos falar tecnicamente o que é uma inteligência artificial. Nós temos uma primeira, inteligência artificial limitada. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu vou colocar no site. Quem quiser entrar no site, pode baixar lá para facilitar a vida de vocês. Tá? Inteligência artificial limitada, também conhecida como IA fraca. Tá? Existe um único objetivo da inteligência artificial limitada. Softwares, plataformas de automação. Então, basicamente, nós automatizamos alguns processos. Em vez de ficar cadastrando em coisas, telas diferentes, cadastrando em plataformas diferentes, o sistema tem um nível de inteligência e de automação mais baixo, mais fraco. Então, por exemplo, nós temos aqui um software de CRM, registro de clientes. Quem é que utiliza CRM? Então, esse registro puro e simples, ele é uma inteligência artificial, só que de nível fraco. Então, a inteligência artificial já existe desde 1960 e pouco. Já existe uma intenção de automatizar. Uma transação de dados de uma unidade para outra em fábricas. Então, eu trabalho numa empresa multinacional japonesa, Nissin, a Ajinomoto. Então, nós fazíamos uma inteligência de dados de faturamento para a fábrica de Ibiúna. Aí, quando caiu o link, o que acontecia? Tinha um negócio chamado link de redundância, chamado Ricardo Cajazeiro. O link de redundância pegava o carro na Paulista, o banco de dados ia lá para Ibiúna, os caras de Ibiúna baixarem o HD e as informações para os caminhões faturarem. Então, só para vocês entenderem, link hoje, você tem 1, 2, 3, 4 satélites, você tem tudo. Mas no ano 2000 existia isso. Então, mas já era considerado uma inteligência artificial, né? Porque não é uma inteligência humana. A inteligência humana era o Ricardo sair da Paulista para Ibiúna e levar tudo isso. Então, basicamente, isso é uma inteligência artificial limitada. A inteligência artificial geral, que é a segunda, que é muito mais avançada, é a inteligência conhecida como IA forte. Ele já tem um nível de humano, já tem um raciocínio, árvore de decisões, pensamentos, de entrega de resultados mais objetivos, que é capaz de executar tarefas similares e realizadas pelos seres humanos. Aí são os softwares que vocês utilizam no dia a dia, que fazem algumas recomendações. Então, por exemplo, Netflix. Todo mundo tem Netflix? Então, quando você está lá no Netflix, realmente você abre, parece que de uma forma maravilhosa, e o filme que você... Nossa, eu queria assistir uma comédia romântica. Minha esposa comenta comigo. Aí, de repente, lá no Netflix aparece lá embaixo comédias. Eu falo assim, menos românticas. Eu falo assim, não é possível, né? Então, o celular da gente, ele ouve.
Eu quero viajar para Cancún. Aí, de repente, no Instagram começa a vir agências de viagem e se eu pesquisar alguma coisa no Google, aí ferrou. Aí a vida vai ser um mês só sendo impactado. Isso se chama mídia programática. E aí nós temos algumas teses legais, se pode ser usado, não pode, mas não é o intuito hoje aqui. O intuito hoje é nós focarmos exatamente nessa inteligência artificial em geral, que é a inteligência que nós conseguimos utilizar. Então, propriamente dito, o próprio chat GPT, o Copilot da Microsoft, Gemini. Então, eu utilizo as plataformas do Google de forma corporativa. E-mail, Drive, tudo, é tudo Google. E aí eu fiz a habilitação do Gemini profissional. Me lembrou um inferno. Eu falei, cara, eu vou tirar isso aqui, que já está enchendo o saco. Eu vou fazer uma proposta, o Gemini digitando lá um negócio para o cliente e já dá uma sugestão. Você quer escrever isso, papai? Eu falo, caramba. Aí eu dou um tab, ele, estou escrevendo um e-mail, aí eu coloco lá, entre aspas, um e-mail mais carinhoso. Aí ele já redige todo o que eu estava basicamente escrevendo, se baseia a princípio, principalmente nos verbos, né, e pronomes, ele já escorre e faz uma sugestão. Aí você fala, caramba, esse lá é itálico. Tá bom, vai. É a sugestão. Então, assim, isso facilita muito o dia a dia. Só que atrapalha muito também a nossa criatividade. Nós acabamos ficando reféns. E isso é bom, por um lado, para quem sabe utilizar e sabe que está sendo manipulado pela inteligência artificial. Ok. O problema é que as pessoas estão ficando preguiçosas, estão ficando pouco criativas, e pessoas que eu conheço que são excelentes vendedores, eu dou treinamento muito para o pessoal de vendas, eles acabam ficando um pouco mais passivos. Por quê? Eles acham que sempre a inteligência artificial é mais esperta que vocês. Como eu ouvi falando, a inteligência artificial está vendendo. Ela está vendendo, sim, mas com o auxílio do ser humano. Nós temos que ter na cabeça hoje que a inteligência artificial é o potencializador do ser humano. Então, o ser humano sempre deve ficar no centro. Aí, é exatamente nesse sentido que a gente tem que estudar exatamente a inteligência artificial geral. E só para vocês entenderem, até para quem quiser depois consultar um pouquinho, ainda não é a realidade, mas nós temos a superinteligência. A superinteligência é a única que é apenas uma suposição para o futuro e ainda está sendo estruturada. Ou seja, ela tem autonomia, ela não precisa do ser humano para fazer nada. Hoje a inteligência artificial, tudo que ela faz nesses aplicativos que vocês utilizam, ela faz baseado em modelos. É a mesma coisa das pessoas que são viciadas em utilizar o Waze. Tem gente que já entra no carro e já abre o Waze. Aí fala, tenta fazer um caminho sem que o Waze esteja mandando você fazer. Então, assim, o meu pai, ele anda São Paulo inteiro, ele fala, não, eu conheço os caminhos pelas quebradas aqui e tal, não sei o quê. Eu falo, vamos embora, pai. Aí eu olho no Waze e ele está falando para a gente ir para o outro lado. Eu falo, cara, vai. E realmente, acaba indo até... Por quê? Aí, por que eu estou contando essa historinha do Waze? O Waze manipula o nosso trânsito. Ele vê que está todo mundo vindo para cá. Daqui a pouco ele manda um pouquinho de gente para lá. Só que nesse gap de comunicação, aí se você não foi o sortudo que foi para cá no momento certo, você vai ficar parado aqui. Eu provo para vocês que isso existe. Então, assim, a inteligência artificial acaba manipulando. O Instagram manipula as pessoas. Impressão? Chegou hoje, inclusive. Top Full, né? Porque eu assisti o Masterchef, né? E eu vi aquela panela com os caras fazendo e... Falei, caramba, que nossa, sensacional, né? Aí, o meu irmão, ele é... Eu aprendi umas coisas. Meu irmão é personal do Fogaça, né? Lá na Academia Riboc. Aí eu conheci o Fogaça, tudo ele falando. Cara, o segredo de uma boa cozinha são os instrumentos. Aí eu fiquei pensando, eu vi o Masterchef. Aí eu fui lá no Google, aí de repente o maldito do Instagram me mandou o negócio de uma panela de pressão do jeito que eu queria. E, putz, que legal. Aí não vou falar para minha esposa, né? Ela vai encher meu saco. Vai comprar isso aí pra quê? Eu falei, comprei.
2 cliques, a inteligência artificial te ajudou a comprar rápido. Já tinha tudo cadastrado, tudo. Pum! Aí minha mulher falou assim, mandou uma mensagem hoje. Ó, chegou uma panela de pressão, você comprou isso aqui? Aí eu falei, comprei. Você tem na cabeça? Por que você pagou isso numa panela de pressão? Aí eu falei, desculpa, foi impulso. Aí eu, rapaz tão inteligente, fui pego pela inteligência artificial, mídia programática. Quando você acha que você está sendo esperto, tem gente muito mais esperta que vocês. Já comprou. E, na verdade, é essa filosofia que eu quero passar para vocês, para a gente trabalhar exatamente na inteligência artificial. Então, nós temos que induzir os nossos clientes, né? Bom, inteligência artificial. Todo mundo aqui pretende utilizar... vamos fazer uma pergunta mais fácil. Quem aqui utiliza a inteligência artificial hoje? Tá, alguém quer dar um exemplo do que usa, que acha que é fantástico? Olha, eu, por exemplo, uso aquele RM da imóvel. Interessante. Coloco uma descrição do imóvel, daí eu peço para ele melhorar levando em conta a descrição que eu coloquei. Daí ele coloca assim, você quer comprador empolgante, para investidor, para não sei o quê. Ele faz o texto que parece que foi... Sensacional, já vendi, né? Português que escreveu aquilo. Eu acho um pouco cansativo. Aí tem uma sacada, porque é o seguinte, tem umas historinhas que eu posso contar e outras não. Que na verdade vão acabar. Vão falar assim, esse cara não gostei desse pensamento dele, mas às vezes o cliente, ou seja, nós que somos usuários, nós estamos pedindo e ele vai falar o que a gente quer ouvir. Então a forma que nós chamamos de prompts, que são os comandos, prompt na verdade, tecnicamente, é uma coisa que o próprio sistema, o Technase, eles conseguiram simplificar o conceito de comando, que é o que a gente lança no ChatGPT ou Copilot, por exemplo, eles falam que é um prompt. Não, prompt é um comando um pouco mais complexo. Então, assim, tecnologia você tem que saber perguntar. Então, se você eu quero uma pessoa mais empolgante, o que determina uma pessoa empolgante? Tem uma série de questões. É possível achar? A partir da mídia programática, chamadas as DSPs. E o ChatGPT, o que ele faz? Como que o ChatGPT, o Copilot, entendem essas questões? Isso serve para tudo que vocês podem fazer em buscas na internet. A base de dados dele é a internet, concorda? Pagas. Então, sempre quando você perguntar alguma coisa, ele vai te dar uma descrição um pouco diferente, porque ele tem que mascarar por causa da questão concorrencial, e talvez ele deve ter pego exatamente esse texto de alguma outra construtora, imobiliária, que está pagando uma mídia programática para atrair aquele cara. Aí, quanto que você paga para usar o Copilot? Nada. Quanto que a Patriane pagou para ter a mesma descrição? E quem que você acha que vai usar, vai ter a melhor descrição, a melhor localização, a melhor estrutura e retorno? Desculpa, eu não quero frustrar vocês, mas é assim que funciona na internet. Na internet é um leilão. Eu acho legal porque é um ponto de saída. Não, isso, exatamente. Aí é isso que eu ia te falar. Aí nós temos que ser mais espertos. Ele te deu um primeiro nível de texto de compreensão. O que eu faço? Cara, eu faço a mesma coisa. Eu pesquiso no ChatGPT, eu pesquiso no Copilot, aí eu pego esse texto e jogo aonde? Canva, que às vezes eu quero fazer uma apresentação, quero fazer algum outro, ou numa outra plataforma que eu utilizo. Eu jogo esse texto lá e eu faço um merge. Merge é juntar isso e falo para ele reescrever com outros dados. Aí eu utilizo uma outra plataforma e até um código que a gente... Aí é programador. O programador que faz uns códigos chama de web crawler para buscar em algumas outras informações que não estão disponíveis para qualquer ser humano, que não seja um desenvolvedor xarope. Eu não sou desenvolvedor xarope, tá? Só tenho bons amigos.
E aí o que acontece? Você pega com esse texto, você dá uma aprimorada no texto. E aí você pega, dá uma resumida, e depois, pegando esse resumo, você coloca a sua criatividade, a sua prática. Por isso, seu nome é? Meu é Duva. Duva, o Duva do Guarujá. O dia que eu quiser falar um Guarujá, eu vou falar com você. Guarujá é bom. Nós frequentei muito Pitangueiras em Seattle. Na hora que você for lá. Minha mulher quer ir em Ubatuba, cara. Eu aqui pego um trânsito para ir para fazer. Não, mas com certeza. Mas então, por que eu falo isso? Na verdade, é o que eu falo. A inteligência artificial, ela vai te dar vários insights que são interessantes dentro de uma estratégia de alguma empresa privada, porque a inteligência artificial está onde? No setor privado. E aí nós temos diversos interesses. Então, assim, tudo que vocês usarem na internet e outras plataformas gratuitas não são, assim, 100% confiáveis, porque tem um viés, logicamente, que alguém está pagando para você usar. Ou você mesmo está pagando diretamente. Não tem almoço grátis. Então, a dica que eu faço para vocês é: eu quero utilizar as redes sociais para atrair cliente. Todo mundo aqui quer utilizar inteligência artificial para fazer cliente potencial? Tem alguém que usa para outras coisas? Não tem? Ninguém? Só para cliente potencial? Então, ó, na verdade, vocês representam 99,8% do mercado. A inteligência artificial ela pode ser muito boa para cibersegurança, segurança da empresa de vocês, segurança pessoal, porque muitas coisas que eu trabalho para pessoa física, mas as pessoas físicas que eu trabalho são os donos das empresas, porque eles são também um grande nível de ataques de crimes digitais. Então a gente também faz um trabalho de compliance para blindar os sócios, familiares. A gente faz uma prevenção contra a engenharia social. Então temos donos de empresas que são milionários, até muitos moram no país, tudo, e eles são atacados constantemente. Se eu que não sou nada, sou atacado todo dia. Minha esposa até caiu numa fraude, perdeu 5 mil reais. E assim, por quê? Foram atrás de mim e não conseguiram. Foram atrás do meu pai e não conseguiram. Meus irmãos também são de tecnologia, não conseguiram. Aí minha esposa, um vacilo que ela deu, perdeu 5 pau. E aí eu tive que fazer um treinamento, eu fiz uma palestra num churrasco e dei um treinamento para minha família. Não, sério. Falei, gente, eu preciso conversar com vocês. Chamei todo mundo aqui para fazer um churrasco, abri aqui a tela, a minha televisão e falei potencial da internet e tal. Aí sempre tem um primo bêbado lá. Peraí, cara, segura o tchan um pouco que eu vou explicar. Aí aconteceu isso com a Michela e tudo. Não sei o quê. Mas você se expõe muito na internet. Eu falo, cara, mas você quer que eu faça o quê? A minha vida é essa. Então, assim, quando você usa as palavras crimes digitais, cibersegurança, os hackers já começam a ir atrás de você. Quando você começa a colocar investidores, investimentos, você está prospectando pessoas, vocês também podem ser a ponte para muitos criminosos. Vou pegar um cara aqui que tem cara de corretor de investidor, aqui, Navarro, né? Esse aqui, cara bem sucedido, bem alinhado, né? Aí eu já vou ficar fazendo engenharia social nele. Eu vou tentar chegar em alguém, parece uma coisa de aonde eles querem. Então, assim, o que a gente acha que tem um PCC aqui, deve ter um PCC na internet mundial, porque são muitas quadrilhas. E como eu trabalho com crimes digitais, cara, são as coisas mais horríveis. Contra criança, contra velhos, contra pessoas com câncer. Cara, não sei, aquilo ali é coisa que não é de Deus. Entendeu? Então, assim, só que esse mundo da inteligência artificial, que a gente está falando, é onde a gente sobrevive, é onde a gente atrai. Então, é isso que eu quero despertar, que todo mundo vem aqui simplesmente para vender. Mas tentem entender o que são as redes sociais, principalmente no campo de você abrir muito a sua vida,
Quem que tem aqui uma característica de influenciador digital? Que gosta de fazer vídeo, que gosta de apresentar conteúdo, ajudar os colegas e criar uma autoridade e dentro disso consegue trazer cliente. Alguém tem essa característica aqui? Estou falando, esse cara aqui. Esse é o cara. Eu vou mandar meu cartão para ele. Mas tem também? Sim. Sim, é. Quem não é visto não é lembrado. O futuro com a inteligência artificial, o futuro popularizou diversas plataformas. Eu vou falar algumas aqui para vocês, para que vocês consigam ter esse perfil. Quem acha que é interessante ou que se sente confortável sendo um influenciador digital? Quem aqui gostaria? Ou quem não quer, né? Mais fácil perguntar. Quem não quer, não tem vontade. Pode levantar. E quem não quer nada? Também. Assim, mas não, a questão assim de ser um influenciador, de você postar, sim. Exato. Só que aqui que acontece? Quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos em marketing digital, em expansão da sua empresa. É possível vocês falarem do seu produto, do serviço de corretagem, toda a segurança que é comprar ou buscar um imóvel com um corretor? Porque as pessoas nunca, eu quero comprar uma casa. Nunca ninguém pega um corretor aqui, seu nome é? Plínio, cara, você é corretor, né? Cara, quero comprar uma casa de 1,5 milhão aqui na região, você me ajuda? Não, alguém chega aqui para você? São poucos, né? Não, mas fala. Mas, assim, se a gente for colocar, eles começam a olhar na internet, aí descobre uma corretora, uma agência, uma imobiliária, e aí depois ele vai falar. Mas ele não tem, a grande maioria não tem essa característica de a pessoalidade. O Plínio, sempre que eu tiver que comprar uma casa, não interessa onde seja, eu vou falar com o Plínio. São poucos. A mesma coisa advogado. Vê se alguém, quando ganha muita grana, vem me procurar. Ô, Ricardo, vem me blindar aqui. Não, só me procura, ó. Cara, ferrou. Estou com um pepino, você me ajuda. Aí eu falo, cara, mas aí já não tem o que fazer. Temos clientes que realmente pensam de uma forma preventiva? Tem. Então, assim, é essa característica que nós temos que ter essa autoridade, e aí eu sempre sugiro. Ter uma presença no Instagram, ter uma presença no LinkedIn. Aí você vai falar assim, poxa, mas no LinkedIn talvez não tenha tanta audiência, o meu cliente não vai ficar lá. Um bom trabalho orientativo. Da mesma forma que no Cresce, eu acho que muitos deles também aprenderam com as próprias estratégias do Cresce. Sim, as recomendações, porque lá tem os executivos, os profissionais que vão comprar o imóvel com vocês. Então, na verdade, assim, as redes sociais, sendo trabalhadas de uma maneira, eu não quero misturar minha vida pessoal com a profissional. Cria um perfil profissional e deixa o seu pessoal bloqueado. Aí cria um perfil no Instagram, vai interagindo, coloca conteúdo. Eu quero fazer vídeos. Exatamente aqui no funcionamento da inteligência artificial, que nós temos as redes sociais que eu vejo onde a inteligência artificial para trazer cliente, assim, eu não vim aqui só para falar de quantas ferramentas nós temos para automatizar o imobiliário. Tem um monte, é só colocar no Google. Quais as principais plataformas de automação de inteligência artificial para o imobiliário? Vê um monte ali. Até esses dias eu estava testando lá o Laís, né? Que é de chatbot, tudo. Tem um monte, mas assim, vocês não têm tempo. Quem é autônomo, geralmente, também não tem muito tempo de ficar ali. Nossa, eu vou cadastrar o cliente no sistema, vou fazer o follow-up, vou pegar e vou disparar uma campanha. Gente, eu mesmo trabalho com isso, não faço. Tem algumas coisinhas. Mas a forma de você se comunicar e interagir com essas pessoas, que são seus clientes, mais fácil, eu estou querendo fazer assim, praticidade. É rede social. Porque na rede social tem recomendação de conteúdo, então eles vão, os seus próprios conteúdos, eles vão viralizar de alguma questão
patrocinados. Mas para utilizar o patrocinados precisa ter um bom layout, um bom conteúdo. Poxa, eu gravo um vídeo lá de uma maneira, especificamente, sei lá, 15 minutinhos, 5 minutos, coloca alguma coisa que você acha na região. Eu vi vocês falando do Boqueirão, na região aqui do Boqueirão, saiu empreendimento, vendeu, né, 13% de valorização na região, sensacional. Eu mesmo não sabia. Então, se eu tivesse visto aqui, eu falei, caramba, que legal, né? O corretor X ali está falando, no momento oportuno, isso vai. E se eu quero ganhar tempo, pessoas que são inteligentes para buscar imóveis, eu vou falar com esse cara aqui da região, ele conhece. Não vou falar com o Pangaré. E do nada eu liguei lá, ele apareceu e aí não sabe falar. Desculpa o termo Pangaré, mas todas as profissões têm. Tem um advogado Pangaré, tem um médico Pangaré, ruim pra caramba, tem um corretor. Todas as profissões têm um profissional ruim. Então, assim, poxa, às vezes você tem lá um investimento, você quer colocar 1, 2, 3 imóveis para compra, e aí você não quer ser atendido por qualquer pessoa. Então, essa recomendação de conteúdo é muito importante. Então, ter um conteúdo bem trabalhado no Instagram, temos muitas indexações. Eu fiz um vídeo esses dias e, nossa, virou uma loucura. Até tive que desativar ele lá, de um negócio que eu fiz. Eu peguei um vídeo feito de uma inteligência artificial com alguns políticos, né, aqui do nosso governo. Eu nem gosto muito, né, nenhum posicionamento político, mas é porque a inteligência artificial foi muito bem trabalhada num post, num vídeo que nem fui eu que fiz. Eu tive 4.600.000 visualizações. Em 3 dias, 2.000 pessoas me adicionaram. Aí eu falei, caramba, esse negócio ficou... Isso é uma coisa que eu não vou fazer, porque atrapalha o meu Instagram. Então, assim, mas para outras coisas é um negócio que funciona. Então, basicamente, essa recomendação de conteúdo, se vocês tiverem um perfil profissional, bacana, postando alguns imóveis. Eu moro na Granja Viana, lá em São Paulo. Eu vejo alguns perfis, justamente porque eu pesquiso lá, estou vendendo na minha casa para comprar uma outra lá na região, e eu pesquisei na região e começou a vir um monte de recomendações. E os cliques que eu fiz, as pesquisas que eu fiz em alguns tipos de imóveis, começaram a me recomendar perfis e patrocínios de corretores naquela faixa, naquele tipo de empreendimento. E aí eu comecei a perceber, eu falei, caramba, tem alguma coisa. Depois eu tenho outros perfis de Instagram, comecei a pesquisar outros perfis de casas, num valor muito maior. Aí começou, coincidentemente também, vir outros corretores especializados num trabalho premium, né? Tipo, é uma consultoria que você fecha, o cara vai até de BMW na tua casa para ver uma casa lá de 30 milhões. Se eu vou comprar uma casa de 30 milhões, o cara tinha que ir com um abanador havaiano, né? Trazendo daiquiri para mim até a casa. Né? Então, assim, eu acho que são coisas que eu comecei a ver que o próprio Instagram ele é tão tendencioso a essas questões de recomendação justamente por causa da inteligência artificial. Então, usar a inteligência artificial nem sempre é ficar contratando apps, é utilizar exatamente essas ferramentas de uma maneira inteligente e não fugir. Porque eu sei que tem muita gente que nem perfil no Instagram, por exemplo, tem, mas quem vende para B2C, pessoa física, tem que estar no Instagram. Tem que estar. Eu vendo muito para B2B, empresa. Eu tenho quase 10 mil seguidores no Instagram, mas são 10 mil pessoas que são executivos, donos de empresa, um pessoal qualificado, executivos internacionais. Tem um mailing de 20 mil empresas, das tops aqui do Brasil. Então, esse é meu público. Eu tenho lá o do Instagram? Tenho, porque eu tenho treinamentos. Tenho treinamento de oratória, tenho treinamento de vendas para o público final. Especificamente, que é um outro trabalho que eu estou tentando desenvolver. Então, por que eu falo tudo isso? As recomendações de conteúdo são muito importantes. E a inteligência artificial dessas redes sociais, nós temos aqui a moderação de conteúdo, que é basicamente o que acontece com TikTok, Instagram. Eu vou ser bem sincero, para a venda de imóveis,
Eu não acho muito legal o TikTok, não. Porque o público que usa... Alguém usa TikTok aqui? Porque na verdade é muita molecada. E assim, pessoal meio fake. É só pessoal... Esses caras não compram imóvel. Na verdade, ele mora com a mãe ainda até hoje. E não vai comprar nada. Então, assim, é um perfil que a gente vem estudando no TikTok. É uma outra pegada. E Twitter também é terra sem lei. Twitter, fazer imobiliárias, podem utilizar e funciona muito bem. Tá? Nós temos depois um nível, que é as plataformas do Canva. Quem usa Canva aqui? Canva é uma plataforma que, inicialmente, ela pode ser utilizada de forma gratuita. Eu utilizo a paga. Eu pago R$ 36 por mês. Quem usa PowerPoint? Aqui, para alguma apresentação. Enfim. Então, PowerPoint, esquece, eu não uso. Quando eu vou fazer, o pessoal me chama para dar aula na faculdade, professor, tem aqui o PowerPoint, não sei o que. Ferrou, eu não uso PowerPoint. Aí eu levo, tanto que tudo que eu vou, eu levo minha máquina, né? Porque eu já tenho tudo aqui pronto. Aí quando eu não posso conectar minha máquina, eu peguei, gerei um PDF, coloquei aí, porque, assim, mas aqui tem o Office para você usar. Cara, eu não vou usar Office, não uso o negócio. Entendeu? Então, assim, para algumas questões. Então, o Canva hoje ele é o futuro. O futuro por quê? Você consegue fazer postagens para Instagram, vídeos curtos. Comecem a testar. Então, assim, eu quero fazer uma postagem todo dia. Tem lá como você pegar um modelo e você coloca e vai só duplicando. Altera lá. Sugestão para que vocês não fiquem no amadorismo. Que assim, eu fiz curso também uns anos atrás de design. Então eu fiz um curso de business design. Então eu aprendi algumas técnicas de simplificação. Tudo isso que vocês veem das minhas marcas, tudo fui eu que fiz. Desde o logo, identidade de cores. Eu sempre gostei de fazer, nem sempre ficou tão bom, mas aí eu fui aprimorando com o tempo. Mas Leonardo da Vinci sempre falou e sempre deixou escrito nos trabalhos dele exatamente aquela frase: a perfeição está na simplicidade das coisas. Então, tudo que vocês veem que é um negócio mais moderno é muito simples. O iPhone é o logo do iPhone, né? Aquela maçãzinha que, depois que fizeram um novo conceito, não mudaram mais porque todo mundo gostou daquela simplicidade, embora sendo um produto extremamente complexo. E o Canva, ele permite que você já tenha alguns modelos, utilize. Eu quero gerar uma imagem aí. Então, tem diversos apps e recursos de inteligência artificial dentro do Canva. Principalmente se você pagar R$ 36. Eu ganhei até, acho que mais um terceiro selo, no meu terceiro ano que eu estou usando ele. Eu uso a 4, né? Ganhei premiação de, não sei, mais de 3.000 layouts que eu criei por ano. Tem mais ou menos uns 3.000 por ano de layouts. Então, o que acontece? Tudo isso vocês vão trazer o que eu vou criar para minha empresa. Então, pega um modelinho que está mais próximo do que você acha que é legal, cria, coloca e vai fazendo postagem, vai colocando conteúdo. Não tem conteúdo? Pega o que está em ênfase e pergunta para o mestre. ChatGPT, Copilot, fala para mim o que está bombando no mercado imobiliário de Santos. Vai lá nas notícias da internet, Google, tudo que está na internet traz, mas aí você vai ter alguns insights. Pega aquilo e explora de uma melhor maneira no Google, nossa, me fugiu o nome lá da Microsoft, o Explorer, não. Mudou. Não, o browser lá da internet. Não, tem o Chrome do Google. O Edge. Isso, Esse foge, né? Tanto nome. Então, basicamente, é só ir nos buscadores e trazer o conteúdo relevante. E faz um negócio muito simples. Vou fazer um vídeo de 5 minutinhos, faz um insight. Aí você vai ter o quê? Você vai ter um vídeo que é muito legal para você editar. Tem uns vídeos muito legais. É que aqui eu não estou na minha máquina, não dá para ver. No Caption.
É CAPITIONS, Caption. Todo mundo conhece o Caption? Esse app é sensacional. Você pega um vídeo, geralmente faz um vídeo curto de 1 minuto e meio. Aí você fala assim, poxa, mas 1 minuto e meio eu não vou conseguir falar sobre o meu imóvel. Mas a intenção não é essa. As redes sociais e a nova geração, ela está menos tolerante a um negócio muito comprido no primeiro momento. Então, faça um vídeo curto, 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso chama pílulas. As pílulas de conhecimento que atraem atenção. E aí você faz um vídeo totalmente diferente. Ó, quem quiser, tiver um fácil acesso ao Instagram, acesse o meu Instagram e lá tem alguns vídeos que vão ter umas sacadas, umas imagens, umas edições. Se fosse isso há 10 anos atrás, fazer uma edição dessa, ela levaria, assim, no mínimo, umas 2, 3 horas. Para cara que tem ferramentas e tem tempo. Eu faço em, sei lá, 5, 6 minutos, pego um vídeo curto, ele aparece legenda. Se eu pedir para a inteligência artificial fazer uns ensaios, o que ele faz? Depois você aprende gravando. Você fala, isso são princípios de oratória. Por exemplo, olá pessoal, você sabe quais são as vantagens de se vender um imóvel na região de Santos? Não? Então, a valorização está em torno de 13%. Então você vai, na tonalidade da voz, você vai dando a sua empolgação, que é o que a gente tem naturalmente. O vendedor que está empolgado, você precisa morar no melhor lugar do país. Aí quando você pega aquele vídeo, coloca para a inteligência artificial, nessas transições de voz, a inteligência artificial, nesse ponto, ela é inteligente, porque já tem um modelo de edição que tem lá por trás. Ele pega a melhor cidade do Brasil, aí ele pega e faz um corte na imagem, coloca uma bandeira do Brasil, ele vai pegando todos esses ícones e vai colocando, aí rasga, aí traz, como você fala que é Santos, aí sabe que Santos é praia, ele traz um barulhinho de mar de fundo. É muito legal, faça um teste. Então, assim, se você entrar na minha rede social, é Ricardo Castro Cajazeira. Aí lá tem alguns vídeos que são vídeos curtos. A audiência chama atenção. Se você tiver lá, por exemplo, eu tenho um curso de oratória que eu vou lançar no mês que vem, com o Adilson Júnior, que ele é apresentador da Gazeta, um amigo meu de muito tempo. Então a gente estava exercitando, fazendo treinamento, tudo lá, para a gente fazer um evento fechado. Ele me deu várias técnicas. Ele falou, poxa, tudo isso que está na inteligência artificial que você está passando para a gente, é exatamente isso que a gente usa. A forma como se fala, a forma como você se apresenta. Então, assim, eu sei que muitos de vocês são grandes vendedores, mas se a gente bater um papo e colocar um de vocês aqui para falar sobre qualquer coisa, então, sobre o seu imóvel, nós vamos descobrir pontos de melhoria na sua oratória. Então, assim, eu conheço, tem um corretor que trabalha lá com meu pai, ele é um cara que sempre vende mais. Cara, ele vende e ele fala problema. Ele fala, Ricardo, não. Caramba, chega aqui, meu. Estou aqui com um problema aqui com o meu cliente aqui. Aí eu falo assim, qual que é o seu problema? Ele, você está me tirando, né? Eu falei, não, você falou problema, eu estou tentando, não quero te deixar constrangido. Mas é brincadeira, eu conheço o cara há mais de 20 anos. Aí ele, nossa, é igual teu pai, viu? Vai te ferrar. Aí vão lá, então aqui não sei o que, não, beleza. Só que aí eu fiz uma mentoria com ele, ajudei ele e tudo. Aí ele falou assim, pô, o que você acha? Como que eu posso? Eu falei assim, cara, você não tem que mudar quem você é. Você é um cara honesto, conhece pra caramba a região. Se você fala problema ou não, o problema é de quem está ouvindo e não tem respeito por você. Porque, assim, ele vai atrás. Aí meu pai falou assim, e vai lá com o chinês e mais um outro que é um brasileiro, que é um cara que tem dinheiro com ele. Será que eu mando lá o Hélio lá? Eu falei, por que não? Ele manja pra caramba aquela região. Aí ele, tô com medo, cara. O cara é mó fresco, chegou aqui com puta de uma Volvo metida, o chinês. Não, o cara fala com o chinês que só fala errado. Aí ele fala aquele negócio lá, aquela linguagem ridícula lá de chinês que não sabe. A garantia, então, ele fala garantia, o outro fala problema, aí tá tudo certo.
Entendeu? Então, assim, aí resumindo, ele foi lá e o cara gostou dele, meu pai estava junto, e falou, cara, o cara adorou ele, falou assim, pô, e parecia o vô dele, na vida humilde que eles tiveram. O meu vô também era muito humilde, mas cresceu. Então, cara, eu ensinei ele, foi meu pai, ensinei ele a ter autenticidade. E essa autenticidade, quando você, porque eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar isso na internet, eu vou colocar uma inteligência artificial, você tira essa sua característica e cria um personagem, eu quero mostrar um empreendimento aqui, ele não tem nenhum problema, aí ele segura, tenta falar certo. Então, na verdade, você deixa de ser e acaba sendo um avatar. Você não deixa de ser uma pessoa que realmente transmite aquela emoção, aquele petit appeal, né, que a gente chama na área de vendas. Então, é isso que vai trazer uma naturalidade e a inteligência artificial vai ampliar. Então, o caption, ele é exatamente nesse sentido. Por isso que eu estou falando desse caption, eu olhei outros, mas esse é o que eu uso. Eu pago R$50 por mês. Quando eu não estava usando muito, eu pegava, cancelava a assinatura e deixava lá, de repente voltava lá e assinava. Então eu assino tudo pelo celular, lá pelo Apple. Aí eu pego e vou utilizando. E agora, como eu estou usando muito, então é um app que é bacana, dá para a gente usar e a gente explorar essas coisas boas que a inteligência artificial proporciona. E o Vids. O Vids, o que é? O Vids por exemplo, vocês fazem diversos vídeos curtos, fotos, e ele vai fazendo aquelas montagens bem interativas para você lançar, por exemplo, eu quero mostrar um lançamento do prédio do Patriani, porque eu estou aqui com algumas unidades para vender. Faça vídeos curtinhos de 10 segundos, 5, 10 segundos, vai fazendo vários dos diferenciais, piscina, local, não sei o quê. Depois você pega o Vids e vai adicionando tudo lá. Ele vai ter lá 30 lugares para você adicionando. Adiciona. Aí você pede para a inteligência artificial fazer uma edição de tudo. Gente, ele pega o vídeo, ele roda, aí ele traz emoção, coloca uma narrativa, coisa que eu acho que vai tirar o emprego de muito editor de vídeo e imagem. Então, assim, no primeiro momento, não é porque vocês não são especializados em produção de conteúdo que vocês precisam oferecer um conteúdo chato para os outros. Então, se vocês utilizarem e aprenderem, os primeiros vão ficar horríveis. Porque eu sei, porque eu também já fiz muita coisa horrível, muitas eu não postava, eu falei assim, cara, não é possível. Só que eu adoro tecnologia, eu ficava ali, a madrugada inteira fazendo, quando eu via, eu tinha feito uns 30. Então, assim, estejam dispostos a aprender. Quem quiser se adaptar, vai se adaptar com essas plataformas. Aí vocês podem ensaiar não só para a parte profissional, mas a parte de família, a pessoa que vai para academia, aqui na praia, todo mundo vai para a praia, tira umas fotinhas, faz uma corrida, faz alguma coisa de personal stylist, alguma coisa nesse sentido. É bem legal. Então, alguma dúvida com essa relação a essas três, Canvas, Caption e Vids? Então, essas não tem um curso propriamente assim. Se você procurar na internet, no Google, uma sacada que eu fazia para não perder muito tempo. Principais funcionalidades, você procura sempre assim no Google, principais funcionalidades do Canva. O próprio Canva lá no YouTube, ele tem uma comunidade, né, um pessoal que vai postando, tudo você coloca lá, edição de imagem com Canva. Vai ter um monte de gente falando sobre isso. Então, assim, pode... É que ele permite fazer um cadeado. Você faz uma pergunta, ele te gera uma resposta, você fala, não é bem assim. Ele resposta mais assim. Ele vai entrando no assunto. Sim, desculpa, espera um pouquinho, vai lá e te dá um outro texto. Então, ele permite que você vai fazendo perguntas
cadeadas. Eu acho que o grande segredo não é inteligência. Na verdade, ele deveria ser chamado de artificial. Sim, pesquisa. Uhum. Para mim, o grande segredo é saber fazer o questionamento. Sim, Quanto melhor mais objetivo for o seu questionamento, melhor você vai ter a resposta. Eu acredito que no máximo daqui a 5 anos, nenhum empresário top não vai tomar decisão sem auxílio da inteligência artificial. Uhum. Não é que ela é inteligente, é que ela consegue pegar bancos de dados do mundo Ela é todo. exploratória. Na verdade, isso que você está falando é exatamente quando a gente fala em conteúdo de texto. Tá? Aí, o que a gente estava falando são conteúdos de vídeo e imagem. Aí, na verdade, o que acontece? Aí esses dois, o texto associado com imagem, com vídeos, aí você ganha um poder maior ainda. E essa questão que você falou do ChatGPT e Copilot, concordo. Aí você falou, daqui 5 anos, não, cara, já está acontecendo. Mas coloca um texto para ele gerar uma imagem e ele gera uma imagem. Não. É que os apps de edição de vídeo e de produção de imagens ou de vídeo, na verdade, é diferente, não tem nada a ver. Na verdade, por exemplo, o Caption, quando a gente fala em Canva, a gente está falando em post, né? Post seja aquelas imagens, pode ser um vídeo ou imagem. No formato que você quer, você avisa para onde você quer. Isso, exato. Já traz no formato a imagem de bits para você poder jogar para a internet. Canva. O Canva. A questão que a gente está falando de texto, o texto é uma produção de texto quando você quer fazer um documento, quando você quer fazer qualquer tipo de apresentação. E aí eu concordo, sim. Mas você não vai jogar lá, por exemplo, no Canva, texto, né? Eu jogo texto no Canva quando você quer montar uma apresentação que você vai dar treinamento. Acho que você comentou que ia fazer um curso online, né? Eu faço isso. Eu estou montando um curso de perito grafotécnico para me tocar na ponta. Sim. Então, aí você está criando o quê? Você está criando material de apoio. Material de apoio. Tem slides, mas eu pegando aula, Aquela sugestão que eu te dei. Na verdade, hoje, o público em geral, eles gostam de ver as pessoas se conectam com pessoas. Então, por isso que tem que ter um trabalho de você, por exemplo, eu tenho um cliente que eu estou criando uma universidade dentro um departamento de treinamento dentro de uma empresa, para dar treinamento para as empresas. E aí lá vai ter toda uma comunidade, cursos, treinamentos. Eu vou hospedar alguns cursos meus lá para o pessoal. E aí, tudo isso, na verdade, assim, eu pedi para os gestores gravarem alguns vídeos para que deem um treinamento, já deixem o treinamento gravado para os funcionários, são muitos. Aí o pessoal fala, mas eu não sei gravar uma aula, eu não sei fazer isso, eu prefiro só apresentar o PowerPoint e só minha voz. Eu falei, cara, não vai rolar. O projeto que a gente fez tem que o gestor aparecer. Teve gestor que falou, eu não vou dar treinamento, eu quero que se dane. Aí eu falei, tá bom. Aí eu posso colocar no relatório do negócio aqui? Pode. Se o dono quiser falar alguma coisa, ele fala comigo. Aí depois de uma semana ele, Ricardo, eu preciso aprender a fazer o vídeo. Eu falei, que legal, bacana, você decidiu fazer? Sim, eu pensei melhor. Sou melhor. Idiota. Eu pensei comigo, vai pro meu sócio. Eu falei, cara, o dono falou que ele tem que fazer, cara. Aí eu tive que treinar ele para falar na frente da tela. Então, assim, os funcionários, eles não vão respeitar um líder que, por exemplo, tá todo mundo aqui. Imagina que o Ricardo aqui, eu sou o diretor de todos, vou dar um treinamento. Aí tá aqui, o treinamento do Ricardo vai passar aqui. Aí só aparece os slides, a voz do Ricardo e pronto. Tipo, cadê meu diretor? Não aparece nem para dar um treinamento, nem nada. Porque tem muito gestor que não gosta nem de contato com o pessoal. Entendeu? Então, assim,
Enfim, cada um é cada um, né? Esse não é meu público-alvo. Mas, assim, eu acho que o que a pessoa tem que ter exatamente é essa conectividade com as pessoas. Então, é uma sacada de você criar exatamente essa figura, porque é isso que vai vender os seus treinamentos, é isso que vai vender os seus imóveis. Então, procure lá no YouTube, assim, segredo para a vida. YouTube tem tutorial, a gente usa tutorial para tudo. Porque essas empresas, Canvas, Caption, Vids, são empresas que não são nem do Brasil. Então, hoje, a globalização permitiu que essas inteligências artificiais elas sejam vendidas em qualquer lugar. Então, não tem assim, eu vou fazer um treinamento. Aí você paga R$ 50 e você fala assim, eu quero treinamento. Hoje, uma empresa que paga para a gente um ticket médio de 4 mil por mês, tem direito a, cada 3 meses, um treinamento que custa R$ 2.000. Mas é um negócio B2B. Quando você traz isso para uma pessoa física, aí o cara paga R$ 50 por mês, imagina se todos vocês pagarem isso. Vou ter que dar um treinamento e uma mentoria individual para cada um. Ferrou, não vai valer os 50. Muitos. Aí tem um negócio que a gente chama de uma habilidade chamada de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva ela é muito importante hoje, principalmente para vocês que querem aprender inovação, tecnologia para aprimorar o negócio de vocês. A principal característica de inovação e tecnologia se chama ser autodidata. Ou seja, vocês precisam aprender sozinhos. Infelizmente. Aí você fala assim, poxa, mas minha filha de 7 anos, meu neto de 12, cara, eles aprendem sozinhos. Não, é que a mentalidade deles, eles já nasceram digitais. Né? Então, eu não lembro, eu dei um brinquedo para minha filha, uma vez que ela era pequenininha, tinha 12 anos, ela pegou e ficou batendo com o dedo. Eu falei, não, Maricota, isso não é o celular do papai. Uma que eu sempre não dou muito, né? E ela pegava e ficava lá, papai, tá quebrado esse brinquedo. Eu falei, não tá quebrado. Isso aqui não é celular, isso aqui. Mas que graça tem? Jogou. Aí eu passei por psicólogo, psicoterapeuta, para saber como lidar com a minha filha e afastar a tecnologia, porque isso é prejudicial. Então aí eu tive que aprender a lidar com uma criança que já nasce digitalizada. Então hoje, a nossa televisão é smart. Aí você vai lá no controle, aí pesquisa. Aí tem um controle no tablet, ela vai lá, aqui, começa a configurar tudo. Aí minha mãe, outro dia dormiu em casa lá, eu quero assistir televisão, eu não consigo aqui na sua casa, controle. Aí pega o controle é assim, ó. Não tem botão, meu, como é que você usa essa televisão? Falei, mãe, aperta aqui e pede para ela o que você quer. Tá louco? Eu dei uma Siri para minha mãe, né? Aí agora ela aprendeu, depois de um ano, Aí eu fui. Mãe? Siri, tudo bem? Oi, Valquíria. Aí minha mãe, como vai ser a temperatura hoje? Aí ela, em Guarulhos, a temperatura é amena. E não sei o que, minha mãe. Eu sou demais, não sei o que. Vai, mãe, pede para ligar a televisão. Não, mas ela não faz isso. Faz, porque eu sei que meu irmão foi lá. Outro dia, meu irmão mexe com tecnologia, ele trabalha na HP. Aí comprou os negócios para ela. Né? E aí conectou. Siri, liga a minha televisão. Qual dispositivo? CC não sei o quanto. Não está funcionando. Mãe, o Henrique. Aí eu falei para o Henrique, como é que configura e renomeia os dispositivos da Siri? Ele, peraí que eu vou fazer. Aí ele fez remotamente. Aí vai lá. Vai, mãe, ligar a televisão da sala. Por favor, ligar a televisão da sala. Não precisa nem falar, por favor. Não, mas tem que ser educado com a Siri. Ele é tão educado comigo. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Aí ligou a televisão. Nossa, esse negócio é do demônio. Está conectado na minha casa inteira. Será que ele vai desligar o chuveiro? Eu falei, mãe, pode desligar o chuveiro, pode desligar a luz. Eu não quero essa aposta, não. Isso daí. Não, mas só para vocês entenderem que o impacto da inteligência artificial e da tecnologia nas diferentes gerações são diferentes. Então, com o senhor, é uma readaptação da sua vida a um mundo digital. Nós que somos geração X, que eu vou fazer 50, alguns têm 40 aqui, tem uma outra transformação. Tem pessoal de 20 anos
Então, por exemplo, a gente interage com alguns estagiários, alguma pessoa mais júnior que é de 20, 25. Cara, não tem como, assim. Não dá para exigir muitas coisas. Tem alguns que fogem da curva, mas você fala com alguns, o que você acha disso aqui? Hã? Caramba. Só que aí você pede para ele fazer, dentro do conceito dele, cara, ele faz o negócio aqui. Aí eu falo assim, cara, não é possível, cara. Eu não estou sabendo me comunicar com essa geração. Aí eu tive que mudar toda uma forma de comunicação. Então, por exemplo, vocês acham que é fácil vender um imóvel para um cara de 25 anos, influenciador digital? É difícil, por quê? Meu vizinho é o Gui Tank. Vocês nem sabem quem é. Por exemplo, vocês têm uma galera jovenzinha aqui. Ele é um influenciador digital e estourou, tem mais não sei quantos milhões no Instagram. Ele comprou uma casa do lado da minha. E, cara, ele vive no mundo da lua, cara. Só que é um cara que fez Masterchef, participa lá, faz de cozinha, umas cozinhas, faz receita interativa e tirando sarro, né? Ele vai congelar um negócio no micro-ondas, vai esquentar na geladeira, faz isso aí, o cara estourou. E aí, até para comprar um imóvel, eu como advogado orientei ele, porque eu falei, cara, você não se atentou a isso, não? Ah, não, eu paguei, fiz isso. Aí o corretor falou que era bom. Eu falei, que falou que era bom, cara, mas... Ah, não, nem esquentei com isso, cara. E aí, Ricardão, como é que... Tá, mas você tá ganhando maior grana, e aí? Você tem advogado? Não. Mas quem que vê seus contratos? Ah, eu, minha mãe. Mas sua mãe é o quê? Ah, não, é dono de casa. Para, bem aqui. Por quê? Aí é uma agência que lida com o cara e tal. Então, assim, tem muita gente. Então, assim, aí vocês, dependendo do perfil, vocês atuando com a inteligência artificial nas redes sociais, interagindo nesse mundo, vocês vão acabar despertando esses insights. Então, na verdade, a maior preocupação que eu vi hoje aqui é para que vocês entendam que o mundo hoje ele dá muitas oportunidades, mas talvez vocês tenham que ir para um caminho um pouco diferente quando a gente fala em inteligência artificial, porque essa inteligência artificial... Então, vocês têm que pensar como eles. Então, por isso que eu falo, poxa, redes sociais, Canvas, Caption, Vids, procurem essas plataformas, façam os testes, Copilot, ChatGPT, que é o que os colegas falaram, que é essencial para vocês procurarem alguns insights e textos, e o Laís, que é uma plataforma recente, né, que o pessoal utiliza para atendimento no WhatsApp, e é uma ferramenta já específica para o mercado imobiliário. E aí, para fechar, tem duas ferramentas que eu acho que é interessante. Vocês atendem clientes no WhatsApp? Eu acho que... Aí eu trouxe por quê? O Bot Conversa é uma plataforma que é um robozinho, utiliza propriamente dito uma inteligência artificial, e aí você consegue criar as árvores de respostas. Então você coloca, você quer o quê? Imóvel em qual região? A região X. Aí você vai configurando tudo e já meio que já dá um pré-atendimento. Por quê? Às vezes a pessoa te manda uma mensagem, e aí você não viu, você demorou 2, 3 horas para responder, e o cara quer, oi, você está aí? Ah, não sei o quê. Eles acham que a gente responde tudo ao mesmo tempo. Entra no Bot Conversa, você paga por mês, em média, R$200, mas eu tenho um pacotezinho aqui, se quiser, eu estou fazendo uns testes para integrar no nosso CRM, eles fizeram um pacote de 12 de 89. Cara, você tem uma inteligência artificial no WhatsApp. Aí você coloca lá, quer falar com o corretor diretamente? Aí você faz uma gradezinha nas respostas, e aí ele joga diretamente. Aí cai para você, você vai lá e interage com. Por enquanto é só... E toda a história que o robô vai conversando com o seu cliente, ele está lá no histórico. Mas não é você que está respondendo, é o robô que está respondendo por você. E aí no momento certo, vem a notificação. Aí você, pô, a gente quer falar comigo diretamente, não quer falar com o robô. Porque tem muita... Você fala assim, ah, mas o meu cliente não vai querer conversar com o robô. Vai. Infelizmente, nós não... Vai. Parece que o cara tem uma resistência em falar com o corretor. Cara, aí você começa a fazer muita pergunta ali. Cara, eu só quero saber o preço, não quero saber esse detalhe. Não sei. Aí o cara, pô, mas como que eu vou atender direito? O cara não me fala, me explica, às vezes não é nem esse imóvel. Então, assim, as pessoas também não têm paciência para falar com o corretor. A verdade é essa. Assim como as pessoas também não têm paciência para falar com
com advogado. Eles acham que eu tenho que ficar adivinhando o problema deles. Aí eu falo, cara, mas isso está acontecendo, mas você fez isso? Ah, fiz. Tá, mas como? Ah, mas eu não lembro. Pô, mas... Ou você, então, fala assim, volta para casa, pensa, traz um relatório, e você me fala. Porque eu não tenho tempo também, gente que não quer ficar falando que tem problema. Então, Boa de Conversa é uma plataforma que eu acho bem legal, vocês pesquisem aí no site, lá no Google, e aí tem um WhatsAppzinho, um robozinho, vocês interagem, eles mandam lá, o comercial conversa com vocês, é bem interessante. Oi? Aí eles têm que interagir no mínimo pelo WhatsApp, né? Tem que vender a ferramenta deles no WhatsApp para ver que funciona. Se uma ferramenta de WhatsApp, o cara não fizer uma venda pelo WhatsApp, nem compra, né? Porque se ele não vendeu a plataforma dele pelo WhatsApp, você fala, não vou comprar não. O cara não conseguiu vender na plataforma dele. Alô? Pode seguir. E aí tem o WhatsApp, que é o WhatsApp Seller. O WhatsApp também é uma plataforma que é um CRM, ele é baseado em atendimentos. Ele faz como se fosse uns postzinhos, um cadastro de cliente. Se quiser fazer um disparo em massa controlado, dá para fazer também. Por exemplo, eu tenho um filtro lá que é região X. Eu pego todos esses contatos, mando um negócio em massa para eles. É uma plataforma também um pouco mais profissional. Ela está em média de uns R$200 por mês. Mas aí, porque assim, você vai investindo, né? Se a gente pegar todo esse pacote, 30 aqui, 50 ali. Eu gasto por mês, fácil, uns 400 pau com isso daí. Sempre cai venda, né? Então a gente vende como a gente quer. Mas são coisas, não preciso usar todas, mas eu estou indicando porque, assim, são coisas que eu uso, que eu acho bacana, e não são caras, não estou ganhando comissão, não estou ganhando nada. Na verdade, eu fui até pedir para o Bot Conversa uma conta de teste para integrar no meu software, para oferecer para um cliente meu. Aí eles falaram, é R$12,89. Caramba, eu quero fazer um teste, eu não tenho uma demo, fazer um teste de graça. A gente não tem pacote gratuito. Meu, que mentalidade. A hora que eu chegar para ele e falar, tá aqui, eu quero... Eu falei, quanto que é o preço por mês? Vai ficar 200, eu vou vender por 1.000. Eu vou pagar para ele. Porque se eu tivesse uma parceria, a gente ia fazer um racha-racha, né? Entendeu? Me ajuda, a programação. Agora, poxa, vou pedir um negócio para integrar numa empresa, o cara tem que pagar para fazer um teste. Tá bom, eu pago. Entendeu? Mas, enfim, são essas empresas que estão começando. Sério? Que é o teste gratuito. Não, o que eu estou falando do Bot Conversa. No Bot Conversa já apareceu. No Sério dá para organizar o Dá para os leads, né? É bem simples, não é? Eu não uso. Eu já testei ele, o Aceler. Eu não uso porque eles têm um negócio que, assim, para vocês acho que não tem muito problema. Como a minha empresa, na verdade, nós temos que trabalhar com API oficial, a funcionalidade que eles têm, eles usam uma API paralela, que não é oficial do WhatsApp. Então, eles fazem, e por compliance, como eu tenho bancos que são meus clientes, eu não posso ter nada que não seja oficial dos fornecedores. Então, se eu tenho uma plataforma do WhatsApp, eu tenho que ter a API oficial. E aí o serviço é mais caro. Então, por compliance, se o banco descobrir, por quê? Essas plataformas, num nível muito alto de crime cibernético, invasão, os caras vão querer invadir os nossos servidores, aí eles vão achar um caminho que não é uma WhatsApp, não uma API não oficial. Na verdade, quando você abre um controle que não é API oficial, você não abre o WhatsApp no seu computador, no web browser. Então, o web browser, o que os caras fazem? Eles quebram a criptografia e simulam que estão conversando lá dentro. Na API oficial, eu não uso a tela do web browser. Eu já vou direto no servidor da Meta, que é totalmente diferente a mecânica. E aí ela tem um custo. É um custo um pouquinho maior não, um pouco maior, mas é profissional. Então, projetos que a gente está pagando 5, 7, 8 mil por mês, não vou correr o risco. Porque então, a questão de rodar em VPN é meio relativo, né? Isso daí, a VPN, ela pode ser.
segura ou não. Mas não tem muito a ver com a questão. Ela é segura se for um túnel seu, se você tiver um controle seu na sua máquina. Mas, na verdade, eles simulam, que tecnicamente é como se tivesse falado assim, eu vou usar uma VPN para a gente se comunicar. Mas é seguro. Só que, por exemplo, o que me garante que saindo da sua máquina e nos servidores deles? Não é invasão na sua máquina, é invasão na dele. Exato. Mas é uma ferramentazinha bacana que dá para você usar. Eu acho que assim, não oferece nenhum risco alto, por exemplo, se você utiliza um celular corporativo. Por exemplo, você quer usar. É só falar Não, exato. o investidor que está Não. o celular invadir, vai ver porcaria. Não, mas a questão é assim, é o que eu falo, às vezes tem projetos que são menores, como dessa parte do one-on-one, que é um corretor utilizando, como tem questões estruturadas que você conecta. Mas assim, eu não vejo que é nada assim tão... É que, por exemplo, o meu celular, como eu tenho algumas criptografias que eu tenho que validar aqui no próprio celular, até meu celular eu não uso nada que é ilegal, esses negócios, porque não dá. E por isso que eu também só uso iPhone. O iPhone tem uma segurança bem maior nesse sentido. Então, assim, mas no dia a dia, meu pai usa dado acesso. Ele usa, sempre usou lá também, ele usa no celular corporativo, ele não vai usar no celular pessoal dele. É que assim, vocês têm que usar também, assim, vou ter um celular corporativo e um pessoal. O celular corporativo é o mesmo celular pessoal. Sim. É uma opção, né? Na verdade. 4x4. Aí depois que você vai trabalhar numa empresa grande, aí você fala, esse aqui é o corporativo que está com paciente à noite. Mas quando você é a sua imobiliária, você vai atender. Eu não atenderia, não. Quero ligar uma hora da manhã, só se vier lá do Japão. Sim, é corretor, né? Bom, o robozinho atende e você pode programar um alerta aí. Eu sei porque, assim, eu também sou incomodado como advogado, por exemplo, o filho de um cliente meu, corporativo, foi preso lá, bêbado, não sei o quê, aí o cara me liga e fala, cara, meu filho tá preso, vocês conhecem os delegados lá, não sei o quê, você consegue atender ele? Eu falo, cara, não é minha praia, eu não sou de ficar indo para delegacia, não porque eu não gosto, é porque não é, eu trabalho com empresa. Mas o cara chega e fala, preciso que você e o Marcelo vão lá. Aí o Marcelo estava viajando lá no Uruguai. Aí eu falei, cara, eu vou, mas, desculpa, 3 pau só para sair da minha casa. Eu vou ter que tirar meu pijama, deixar minha esposa, sair da granja, que vive tendo um assalto lá naquela avenida lá, até chegar em São Paulo, correndo risco, e dependendo desses 3 pau, vai subir para 5 mil. Eu já falo o preço. Não, pode ir, e vai. A minha mulher fala, não acredito que você vai sair. Mas é 5 pau mesmo. Eu vou voltar com 5 pau no bolso. Ela, então tá bom, mas não demora, hein? Ela já vai ver o preço do presente. Não, mas aí depois chegando em casa, a gente vai lá no Pecorino e tá tudo certo. Como uma panela de pressão. Deixa eu levar aqui pro colega aqui para o pessoal ouvir. Interessante. Uhum. Então, queria que você desse um foco prático. Uhum. Eu acho que aí vai um pouco coisas. Eu vou aproveitar o Sim. Legal. que seja interessante. Abrir um pouquinho aqui. Sim. Muito bem pontuado aí, falando sobre privacidade e proteção de dados, né? Sobre inteligência artificial, vem
uma série de questionamentos, principalmente de invasão de privacidade, de proteção de dados dos nossos clientes. Então, quando nós falamos em plataformas, redes sociais, Canvas, Caption, Vídeos, seja o bot de conversa, o Aceler também. Então, assim, tudo que vocês fizerem na empresa de vocês, mesmo que sejam autônomos, precisa ter exatamente o mínimo de boas práticas. Então, quando nós falamos em compliance, que é exatamente isso que você falou, o compliance tem a ver de um profissional ou uma empresa seguir todas as legislações vigentes, protegendo não só o cliente, mas os seus funcionários e vocês também como empresários e donos de imobiliária. Então, basicamente, assim, tudo isso aqui é possível. Vamos falar da LGPD, quando a gente fala em inteligência artificial, o que regulamenta. A LGPD ela não proíbe vocês utilizarem. A LGPD proíbe vocês fazerem disparo em massa de mensagens no WhatsApp, disparos em massa de e-mail. Não, ela não proíbe. Porém, vocês precisam ter o consentimento para continuar interagindo com esse cliente, seja no e-mail, seja no WhatsApp. E aí tem uma sacada. Por exemplo, nós começamos a atuar dessa forma num cliente meu que disparava pesquisas de mercado para diversos tipos de base, mais de 5 milhões de pessoas. Ele falou, poxa, Ricardo, o que eu vou fazer com essa base de dados? Eu não tenho o consentimento de 5 milhões de pessoas. Então, vamos pensar num toque de educação, de cavalheirismo, de boas práticas, de ser uma pessoa que tem educação e respeito ao próximo. Raciocínio bem simples, sem sair da esfera legal. Você vai, interage com aquela pessoa, em um momento atrás tivemos algum tipo de interação, tem o seu contato, gostaria de te apresentar um produto X, aí você pergunta, posso continuar com esse atendimento, continuar com essa minha apresentação? É só fazer a pergunta, sim, e pedir a resposta, sim ou não. Aí as pessoas, dependendo da forma educada que você fez com o cliente, ele falou sim, e aí você já tem o consentimento, certo? Aí você já tem o consentimento, você está respeitando as boas práticas da LGPD. Se o cliente falou não, aí você fala, não vou poder utilizar de novo. Aí você vai lá, daqui um mês, manda de novo. Posso, não sei o que, o cara fala, não, mas de novo? Eu tenho um caso que eu processei uma empresa, depois, por incrível que pareça, virou meu cliente. Não, mas não foi assim que eles... Depois ele uma empresa que foi comprada por uma outra empresa que é minha cliente, aí depois eu cheguei lá e falei, pô, até processei vocês uma vez, né? Aí o cara não gostou muito não, mas dane-se, ele estava fora da legislação, não eu. E o que acontece? Exatamente, você tem que fazer uma higienização da sua base. O que você faz? Você vai ter o retorno, pega, inativa. Aí você vai ficar com aquela sensação de desapego. Ai, será que eu apago o contato desse cara? Não, o que você faz? Você copia e deixa guardado. Aí o capetinha da prospecção, usa de vez em quando lá, manda para um colega. Aí ele pega, manda lá para o Navarro, tem uma base aqui, prospecta aí. É isso que acontece. Ramo imobiliário, no imobiliário é o que mais acontece. Só que os hackers a gente consegue fazer uma triangulação de e-mails. Pega o seu e-mail com o e-mail dele, com o e-mail dele, e aí faz uma engenharia social, eu sei que todos vocês são amigos. Aí o hacker do bem vai lançando os diabinhos da pescaria para ferrar todos. É assim que a gente pega vocês. É porque os caras contratam a gente para rastrear. Então, assim, e os peritos, a gente aprendeu que são técnicas de OSINT e de perícias. Eu dou curso e tenho consultores que fazem isso. Então, a gente pega essas técnicas com o pessoal da Polícia Federal. Cara, vocês não têm noção o que dá para fazer para triangular e até para defender uma corretora. Tinha uma equipe de corretores que se juntaram e fazia essa movimentação de bases. Jogava para um grupo, jogava para outro. E aí ficou sempre nesse grupinho
E os clientes enchendo o saco, reclamando, não sei o quê. E aí colocaram lá o pessoal de decorado, aí chamaram para uma pizzada. Pô, mas não foi você para a pizzada. Aí o outro que vendeu. Aí você começa a cruzar a engenharia social, os caras se conhecem, aí trocaram e-mail entre eles, pegam o e-mail pessoal. Ah, tá aqui, esse grupinho, bomba. Aí um boletim de ocorrência, convoca todo mundo, aí só apertar um pouquinho, aí foi bem legal. Aqui a gente não pode entrar muito em detalhe. É possível? É possível e acontece. Tá? Então, basicamente, essa proteção de dados, vocês precisam pedir o consentimento para prospectar. O cliente falou que sim, ok, você dá, vai continuando. E, diante dessas informações, nome, e-mail, telefone, endereço que talvez vocês tenham, que é o que todo mundo tem a base de clientes, vocês precisam guardar isso como quanto que vale uma empresa, quanto que vale um profissional no mercado, o tamanho da base de dados que você possui. Eu trabalhava como gerente de novos negócios, depois de diretoria de novos negócios e parcerias, em empresas de tecnologia. Aí, na verdade, eu fazia trabalho de automação de normativas, compliance, aí eu tinha unidade de negócio. Aí eu saía de uma empresa e ia para outra, e o meu valor era o tamanho da minha base de dados. Ah, quem você conhece? Aqui, ó, esses caras. Quanto você quer ganhar? 20 pau. Só de fixo. Bem, esse 20 eu ia fazer muito mais dinheiro. Então, só para vocês entenderem que o poder que é você ter uma base de dados. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, assim, as tecnologias são possíveis para serem utilizadas aí e captar? Sim. Só que você tem que se atentar ao que vocês... Todo mundo já ouviu falar na LGPD? Então, assim, Lei Geral de Proteção de Dados, leiam, sigam o máximo possível dos princípios, interajam em termos de bom senso. Então, pensem da forma que vocês gostariam de ser tratados e seguros das suas informações, pense também no seu cliente. Respondi mais ou menos a sua pergunta nesse sentido? Então, é basicamente a tecnologia, tudo aqui é possível. Essas plataformas são tecnicamente seguras? São. E se acontecer de vazar todos os dados do Instagram? Gente, é problema do Instagram. Só não pode fugir do seu computador ou do seu celular. Roubaram meu celular. Cara, instala a criptografia para bloquear todos os contatos, qualquer tipo de solução. Mas eu tenho uma massa de dados muito complexa. Não vai ficar com Android, né? Eu sugiro que você tenha um iPhone. Aí o pessoal, mas também é seguro que qualquer tipo de celular. É caro. Aí também já não dá para ter tudo na vida, né? Bom, desculpa estender tanto aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta?